Olá, neste sábado tem Jornal Anhanguera primeira edição e na nossa série de reportagens sobre a pessoa com deficiência nós vamos falar de amor, de relacionamento. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tem também informações sobre vacinação contra a Covid-19 e a pandemia. A partir do meio-dia eu espero por você. Jornal Anhanguera, primeira edição. Oferecimento CDT Diagnósticos. Sua saúde nos menores detalhes. Agora com exames laboratoriais. Hospital Jorge Saad. Há 17 anos, referência em oncologia no Tocantins. Olá, hoje é sábado, dia 28 de agosto de 2021. Hora de você ficar bem informado aqui no Jornal Anhanguera. Nessa edição, você vai ver que na próxima semana, adolescentes com comorbidades começam a ser vacinados contra a Covid-19 aqui na capital. A lista com as comorbidades aceitas para a imunização dessa faixa etária já foi definida pelo Serviço de Saúde. Por falar em vacina, hoje tem imunização durante todo o dia em unidades de saúde de Palmas. Agosto Dourado, você sabia que as empresas precisam oferecer condições para que as funcionárias possam amamentar os filhos? Empresas que possuem mais de 30 funcionárias acima de 16 anos devem oferecer um local adequado para a amamentação. Nós também vamos detalhar a decisão da Justiça que reestabeleceu o direito da gestante de ter um acompanhante durante o parto em hospitais públicos do estado. Tem reclamação da falta de asfalto em uma rodovia no sul do estado. No sul do estado, motoristas e produtores rurais cobram a pavimentação da TO 365, que liga Gurupi ao povoado Trevo da Praia e outras cidades, como Ipueiras e Peixe. Na última reportagem da série sobre a pessoa com deficiência, nós vamos falar de amor, de relacionamento. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós também vamos falar sobre uma queimada que acontece nesse momento de grandes proporções aqui na capital. Vem comigo. O Jornal Anhanguera, primeira edição, vai começar agora. Boa tarde, Tocantins. Agora meio-dia, 2 minutos. Nós estamos ao vivo para todo o estado neste sabadão para te fazer companhia aí na hora do seu almoço. Hoje é aquele cardápio mais gostoso, digamos assim. Tá rolando um churrasquinho aí ou então uma feijoada? Espero que sim, viu? Vamos ficar juntos aqui conectados na tela da TV Anhanguera e também lá no G1 Tocantins. A gente abre essa edição com informações ao vivo de uma queimada que acontece nesse momento aqui na capital, na NS10, em frente ao Parque do Povo. O Lucas Ferreira está no local, vai trazer informações ao vivo para a gente. Lucas, os bombeiros estão trabalhando aí nesse momento, né? Boa tarde. Boa tarde para você, Roger. Olha, os bombeiros, a brigada de incêndio, a defesa civil, muito trabalho por aqui, mais ou menos há cerca de quase 2 horas para fazer o controle desse incêndio de grande proporção. Nas imagens aí do Evandro Mendes, nesse momento, os bombeiros, Roger, fazem ali o trabalho de combate a chamas na área de depósito que pertence à Polícia Civil. Foi exatamente nesse local, Roger, que esse incêndio de grande proporção começou já por volta ali das 10 horas da manhã. Eu conversei com um funcionário aqui do local, ele disse que esse incêndio começou em um terreno mais afastado, até que uma faísca teria provocado aí o primeiro foco em um dos veículos que estão aqui nesse depósito. Muito fogo por aqui. Agora há pouco as imagens também do helicóptero, né, da Força de Segurança, que sobrevoou o local com todo o cuidado. Eu conversei inclusive com um dos comandantes do Ciopaé, que falou o seguinte: olha, nesse tipo de ação, nesse tipo de incêndio, o cuidado é redobrado da equipe da aeronave, porque se aproximar da fumaça requer um cuidado especial, porque a fumaça pode reduzir em até 10% o desempenho do motor. Então, esse é o cuidado também do pessoal da aeronave que está dando suporte aqui. O ponto de coleta da água mais próximo aqui no Parque César, ali no lago do Parque César, e aí eles tiveram que fazer esse trabalho também por cima. Agora há pouco, nessa área de combate, olha só, o Evandro mostrando aqui, você vai acompanhando, mais uma viatura chegando aqui do Ciopaé, da Secretaria de Segurança Pública, para
para dar suporte no combate a essas chamas. Lá naquele ponto, ali atrás, cerca de 30 homens trabalhando diretamente no combate a essas chamas. Ó, o pessoal está pedindo para a gente retirar, estamos ao vivo. Entendemos todo. Vamos sair. Ok. Por questão de segurança. Ok, beleza. O comandante está pedindo para a gente retirar, claro, a segurança que o pessoal tá pedindo aqui. E a gente, logicamente, vai afastar, atendendo aqui, se afastar, atendendo a autoridade policial que está resguardando toda a área. A gente, nesse momento, Roger, a viatura também do Exército aqui, do batalhão, dando todo o apoio aqui no combate a essa chama. Olha, a essas chamas. A situação aqui é bem tensa nesse momento. Não dá ainda para afirmar quantos veículos atingidos no pátio da Polícia Civil. E aqui ao lado a preocupação é com a Secretaria de Segurança, do pátio da Secretaria da Fazenda, onde mais veículos aqui estão no local. Roger. Ô Lucas, eu sei que está difícil aí o trabalho, né? Vocês pediram para a gente se afastar um pouquinho, tá certo. Agora, você mencionava agora há pouco sobre a capacidade da aeronave, né? Que fica comprometida por causa da fumaça. Como é que está para respirar aí nesse momento? Eu sei que os bombeiros têm um treinamento específico para você, mas você como jornalista, né? Como é que está sendo aí? Porque a nuvem de fumaça é muito densa e estava indo bem perto de vocês, né? Exatamente, Roger. Eu ia falar exatamente sobre essa preocupação. Eu e o repórter cinematográfico aqui, Evandro Mendes, a todo cuidado, redobrando essa atenção. Muito difícil para respirar aqui, porque quando os bombeiros fazem aquele trabalho lá atrás, Roger, de jogar mesmo a água diretamente no foco, ali no fogo, essa direção da fumaça, a fumaça muda a todo instante por causa da direção do vento. Nesse momento, mais um tanque do Corpo de Bombeiros chegando aqui para dar esse suporte. A situação continua tensa por aqui. Mais cedo, Roger, conversei também com um militar do Corpo de Bombeiros que falou o seguinte: olha, a preocupação era com um caminhão-tanque que estava na área, estacionado lá na área do pátio da Polícia Civil. A gente fez essa retirada o mais rápido possível para que esse incêndio não tomasse proporções ainda maiores aqui no local. Mas, repito, a gente está tomando todos os cuidados aqui e seguindo as orientações das autoridades policiais. Inclusive, muitos curiosos mais cedo, a Polícia Militar também aqui dando esse apoio. A polícia teve que posicionar uma viatura na entrada principal aqui do pátio para poder evitar que mais pessoas pudessem chegar ao local. A ANS, a avenida aqui em frente também, o trânsito ficou um pouco tumultuado agora há pouco também, Roger, porque muitos curiosos, as pessoas, a fumaça vista de vários pontos distantes da capital. Então as pessoas passavam aqui para tirar foto, para registrar, e a Polícia Militar também fazendo esse trabalho aqui de muito cuidado para respeitar o perímetro aqui. A gente segue acompanhando esse incêndio por aqui, Roger. Lucas, então fica por aí, daqui a pouquinho a gente volta a conversar contigo. Se tiver alguma informação que você achar curiosa, já chama a gente, você tem prioridade para a gente tratar esse assunto hoje aqui no J1. Olha só, enquanto isso a gente muda de assunto, porque você sabe que a gente está no mês chamado de Agosto Lilás, né? É um mês dedicado ao combate à violência contra a mulher. E infelizmente foi registrado mais um caso de feminicídio. Uma mulher foi morta com tiros em Gurupi. O Jairo Santos vai trazer os detalhes para a gente. Jairo, muito boa tarde para você. Foi o filho da vítima que chamou a polícia? Isso mesmo, Roger. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A Polícia Militar informou para a gente que uma criança de 11 anos ligou para a PM, para o 190, informando que os pais estavam brigando em um dos quartos da casa. Quando os policiais chegaram, se depararam com a vítima já ferida. Segundo informações da PM, o homem estaria armado e disparou 4 vezes contra a companheira. 3 tiros atingiram a mulher, na cabeça, nas costas e no tórax. Na casa também tinha outra criança de 7 anos de idade. Após o crime, o autor, que é o companheiro, o principal suspeito desse crime, fugiu. A polícia militar se deparou com ele pelas ruas de Gurupi, no centro da cidade. Os policiais fizeram o chamado acompanhamento tático. Quando o suspeito percebeu que estava sendo seguido pela Polícia Militar, ele fugiu e pegou a BR-153. Ele estava em uma caminhonete, abandonou o veículo nas proximidades de um leilão e entrou no matagal. Os policiais encontraram dentro dessa caminhonete um revólver calibre 38 com munições deflagradas e ainda mais de R$6 mil em dinheiro. A Polícia Militar continua as buscas pelo suspeito aqui na região de Gurupi. Segundo o que nós apuramos também, a vítima foi identificada como Marilene Rodrigues dos Santos e tinha 45 anos.
O principal suspeito da morte dela é o Valdir da Silva, de 47 anos, o próprio companheiro. A Polícia Militar pediu para informar também que se alguém ver ele pela cidade, pode ligar no 190 e os policiais vão apurar as informações e vão até esse suspeito. Roger, voltamos com você. Obrigado, Jário, pelas informações. Vamos agora falar sobre vacinação contra a Covid-19. Vou te mostrar como é que estão os dados do nosso estado nesse momento. Temos 1.574.370 doses recebidas, 1.426.928 distribuídas e 1.149.034 doses aplicadas. Hoje, o nosso percentual de imunização de população com primeira dose é de 51,35%. Agora, quando a gente pensa na população completamente imunizada, seja aquela pessoa que fez o esquema com 2 doses ou com a dose única, esse percentual da nossa população é de 20,90%. E olha, por falar em vacina, hoje aqui na capital, unidades de saúde estão abertas para que você tome a vacina contra a Covid-19, né? Então, a gente vai dar uma olhada agora nessa informação aqui no G1. Se você não perdeu tempo ainda, se você não tomou a vacina ainda, não perde tempo não, viu? Ó, a Prefeitura informou que 9 locais vão ter atendimentos ao longo do dia. Todas as pessoas acima de 18 anos já podem receber a vacina aqui na capital neste sábado, tá, pessoal? Então, vamos lá, olha só. As unidades funcionam entre 8 horas e 7 horas entre 8 horas da manhã e 5 horas da tarde. Antes de ir, você precisa fazer aquele agendamento no site da Prefeitura. E olha só, para tomar a vacina, leva RG, CPF, CNH. E a gente tem aqui algumas unidades, ó. Unidades específicas para a primeira dose, da 406 Norte, da 1304 Sul, a Unidade de Saúde da Família Alto Bonito e a também ali da Unidade de Taquaraçu Grande, tá? Essa, inclusive, faz agendamento na unidade. Para a segunda dose, a gente tem 4 unidades específicas. A da 405 Norte, da 508 Norte, da 806 Sul e da Unidade de Saúde da Família do Morada do Sol. A unidade mista, que aplica tanto primeira quanto segunda dose, é a Unidade de Saúde da Família do Taquari, ok? E você sabe que Palmas vai ampliar o público de vacinação contra a Covid-19 já na próxima semana, né? Adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades vão receber a primeira dose. Esse agendamento já começa na segunda-feira. Brincadeira em casa com a filha de 13 anos não faz parte somente da rotina de pai e filha. A Vivian é autista e os cuidados que a gente já acostumou, como o uso da máscara, não funciona tão bem para ela. Os autistas normalmente têm uma dificuldade de colocar qualquer situação de pano, de máscara no rosto, né? Então tem até uma lei que permite que eles possam transitar na sociedade sem a exigência da máscara, porque é mais forte que eles, né? É uma questão comportamental. A imunização, o mais rápido para a filha, é um alívio. Isso porque garante mais segurança para quem precisa de cuidados especiais. Sem a vacina tudo fica mais difícil, porque a gente tem que redobrar os cuidados, sendo que existe a limitação do não uso da máscara. Então dificulta bastante. A gente faz a higienização das mãos, a gente toma todos os cuidados, mas realmente fica um pouco mais complicado até que se tenha a vacina. Com a vacina, a gente fica mais resguardado porque sabe que a pessoa está protegida. O público de 12 a 17 anos já recebeu autorização para se vacinar na capital. O anúncio foi feito nesta sexta-feira. A Prefeitura de Palmas já publicou uma lista com as 21 comorbidades aceitas para a imunização dessa faixa etária. A expectativa é que essa vacinação comece já na próxima semana. A lista pode ser conferida no site do município, mas as unidades de saúde também já estão orientando a comunidade. Será preciso autorização por escrito dos pais ou responsáveis, além de um laudo médico recomendando o imunizante. A comorbidade ela deve ser comprovada através de um laudo médico ou um laudo de uma autodeclaração. Por exemplo, às vezes tem pessoas que já nascem com a deficiência permanente e elas não têm, no momento, né, um laudo médico. Pode ser um laudo também autodeclarado. O imunizante será o da Pfizer, o único autorizado pela Vigilância Sanitária para vacinar a população a partir de 12 anos. A filha da Cíntia possui diabetes tipo 1. O início da vacinação para ela faz toda a diferença neste período. Isso é uma esperança a mais para todos nós, pais de crianças com diabetes tipo 1, porque nós sabemos que quando a vacinação chegar, eles terão prioridade em relação aos outros adolescentes, justamente por ter essa comorbidade que é a diabetes tipo 1. Então, de certa forma, isso nos alegra.
E o artesanato de capim dourado está prestes a ser reconhecido como manifestação da cultura nacional. O projeto já foi aprovado pelos deputados federais em Brasília, está aguardando agora a votação no Senado. É um dos assuntos de destaque do Jornal do Campo deste domingo. Amigos do Jornal Anhanguera, boa tarde a todos. Malaguetão, uma pimenta que caiu na graça do consumidor e o Jornal do Campo foi conferir como a planta está sendo cultivada. O produtor que investe em tecnologia e numa pequena área, 48 toneladas por ano. Uma variedade de pimenta que tem mercado garantido. A fértil irrigação por gotejamento. Os cuidados com o manejo para que a planta seja produtiva. E ainda, o capim dourado pode ganhar o status de manifestação da cultura nacional. O vazio sanitário da soja. E o passo a passo de uma conserva em molho de pimenta. Domingo, no Jornal do Campo. Daqui a pouquinho tem mais Jornal Anhanguera, a primeira edição. Antes vamos ver quem está interagindo com a gente pelo QVT e pelo WhatsApp, 984511111. Olha só. Bom dia, Roger. Aqui é a Valda do Santa Fé. Eu e meu esposo Valdemar estamos assistindo você todos os dias na hora do nosso almoço. Estamos ligados aqui no primeira edição. Obrigado, Valda. Obrigado também ao Valdemar pela participação. Olha só, a Simone Aparecida está dizendo o seguinte, boa tarde, Roger, é bom ver o jornal e que pena esse incêndio. Manda um abraço para minha filha Gilciandre, abraço para ela, outro para a senhora. Isso aí, esse incêndio, inclusive, a gente vai dar destaque nele já no próximo bloco, viu? A gente vai falar sobre esse incêndio de grandes proporções. Vamos trazer essas informações para você aí de casa. A gente também fala sobre a pessoa com deficiência. Sabia que existem direitos básicos que a lei da acessibilidade garante e mesmo assim não são cumpridos? A gente traz essas informações já já para você. Você está vendo imagens ao vivo desse incêndio que a gente está acompanhando desde o início do jornal. Teve carro pegando fogo ali no pátio da Polícia Civil. Lucas Ferreira está por lá ao vivo e vai trazer informações para você já no próximo bloco. Fica por aí. Durante toda a semana nós demos destaque para a pessoa com deficiência aqui no Jornal Anhanguera. Nós falamos sobre a juventude, educação, inserção no mercado de trabalho. E agora nós vamos falar de direitos que deveriam ser básicos, mas que muitas vezes quem tem alguma deficiência acaba sofrendo pela falta de inclusão. Sabia que até uma ida a um restaurante pode significar ter que enfrentar mais problemas? Pensa comigo, como um deficiente visual vai escolher algo no cardápio se o estabelecimento não oferece uma opção em braille? Esse é apenas um dos exemplos. O Igor Pires está ao vivo com a gente, com um advogado, vai falar para a gente sobre a lei da acessibilidade. Boa tarde para você, Igor. Oi, Roger, boa tarde para você e para todos. Olha, alguns exemplos que você deu aí que, infelizmente, são bastante comuns no dia a dia. A gente sabe que ainda há muitos estabelecimentos que não têm esse preparo aí para receber pessoas com algum tipo de deficiência. Nós estamos recebendo aqui o Domingos Rodrigues, que é advogado e presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Domingos, boa tarde para você. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Roger. Nós já iniciamos falando sobre direitos básicos, como um cardápio ali em braille para aquelas pessoas que têm algum problema visual. Se a pessoa chegou num estabelecimento e não tem esse cardápio que deveria ser disponibilizado para aquele tipo de deficiência dela, o que ela pode fazer? Então, é obrigação do estabelecimento ter um cardápio, no mínimo um exemplar de cardápio para atender a pessoa com deficiência visual em seu estabelecimento. No Tocantins ainda não temos a legislação específica, é uma falha que o Tocantins nós temos, né? Inclusive a OAB deve propor aí um ADIM por omissão para a Assembleia Legislativa poder proporcionar, regulamentar essa legislação. Nós temos a lei municipal no município de Palmas e alguns municípios têm a sua lei, onde é obrigado aos estabelecimentos disponibilizar um cardápio em braille para a pessoa com deficiência. Caso o estabelecimento ele não tenha condições de dispor desse cardápio, ele tem que procurar outros meios para incluir aquele cliente dele, talvez até oferecer um garçom, por exemplo, que tenha conhecimento, que saiba se comunicar com essa pessoa. Essa seria uma outra alternativa? Sim, é obrigatório ter o cardápio. E não tendo o cardápio, o estabelecimento deve disponibilizar um garçom para acompanhar e orientar a pessoa com deficiência para que ele possa se servir sem nenhum problema.
A gente fala de locais mais privados ali, mas em ambientes públicos, como uma praça, por exemplo, que tem um pit dog, que tem um estabelecimento menor. Eles também têm que dispor desses meios? Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, lá no seu artigo 53, ele trata desse assunto e, inclusive, existe um projeto de lei 1550, que, inclusive, no último dia 18 foi aprovado, esperando pauta para ir ao plenário, para aprovação, onde trata especificamente dessa situação, ou seja, a pessoa com deficiência ter o atendimento, o estabelecimento, nesse caso do pit dog, tem que ter uma pessoa preparada, treinada, para poder atender a pessoa com deficiência. Direito que tem que ser garantido, né? Direito que tem que ser garantido, assegurado pela lei. Obrigado pela sua participação, Domingos. Então é isso, Roger, aquelas pessoas que não se sentirem contempladas dentro de um estabelecimento, seja ele público ou privado, ele pode buscar os seus direitos junto à Secretaria de Saúde do município. Volto com você. Obrigado, tá, Igor, pelas informações. A gente vai voltar agora a falar sobre um incêndio que está acontecendo no pátio de carros na Avenida NS10, um pátio de carros da Polícia Civil, bem ali perto do Parque do Povo, na capital. O Lucas Ferreira está ao vivo com a gente. Lucas, como é que está a situação por aí? Roger, nesse momento a gente acompanha aqui o sobrevoo da aeronave do seu Paé, da Força de Segurança do Estado, fazendo o que se chama de voo de reconhecimento. Aqui o Major Boletini, que é diretor do seu Paé, obrigado por nos atender, inclusive está de folga, mas como todo militar, atento e já tomou ali as primeiras medidas para garantir a segurança, né, Major? Esse voo é de reconhecimento, né? Explica para nós como que funciona essa questão técnica aí da aeronave. É verdade. Nesse momento a gente está fazendo aquele voo de reconhecimento, observando se há algum local em que o fogo pode espalhar para os prédios que tem ao entorno aqui do CIOPA aéreo e dos carros que estão em chama. Porém, há poucos minutos fizemos o combate efetivo, lançamos água e nesse momento o Corpo de Bombeiro está fazendo rescaldo e utilizando todo aquele aparato para que esse fogo não passe para os prédios laterais. Aqui dá para a gente ter uma noção de um fogo nessa proporção, pela experiência que o senhor já tem desse combate utilizando a aeronave. Quanto tempo de trabalho para que de fato chegue a um nível de segurança aqui, mais ou menos? Quanto tempo vai demorar isso aqui? Quando a gente fala em fogo em veículos, temos uma gama de situações a serem verificadas. Todo o material plástico e principalmente o combustível remanescente nos tanques. Então, a estratégia utilizada hoje pelo Corpo de Bombeiros foi cercar esse fogo para que ele não saia desse ambiente e depois fazer toda aquela situação de resfriamento. O trabalho deve perdurar até a entrada da noite. Aqui o ponto mais próximo de coleta, o Parque Sesamar, né? Sempre é dessa forma o treinamento específico e o trabalho específico da aeronave para que esse trabalho seja o mais ágil possível. Para o helicóptero, sim. Quando estávamos fazendo efetivamente o combate, captávamos água aqui no Parque Sesamar e lançávamos sobre as chamas. E de um lançamento a outro estava dando cerca de 1 minuto e meio. Então a cada 1 minuto e meio a gente conseguia jogar cerca de 600 litros d'água. Ok, muito obrigado, Major. Ótimo sábado, gentilmente por nos atender aqui no momento de folga, mas militar atento, fez o primeiro trabalho junto aqui aos primeiros profissionais que já vieram aqui para o local para prestar todo o atendimento para esse incêndio. Olha, felizmente agora o fogo já está mais controlado aqui na área, viu, Roger? Com você. Tá certo. Lucas, obrigado, viu, pelas suas informações. A gente está acompanhando esse incêndio, está mais controlado, mas você percebe aí essa nuvem densa ainda, cinza, né, de fumaça, um trabalho que deve durar aí bastante tempo, de acordo com o Corpo de Bombeiros e com as informações do Lucas Ferreira. Olha, a gente está indo para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Jornal Anhanguera, primeira edição. No próximo bloco a gente detalha a decisão da Justiça para que as grávidas possam ser acompanhadas no parto. E você sabia que 30 milhões de brasileiros não têm conta corrente? Pois é, hoje a gente fala sobre o dia do bancário. Vamos ver o recadinho aqui? Olha só, boa tarde, me chamo Júlia, completei 1 aninho no dia 21 de agosto, sou de Gurupi, já gosto muito de assistir o Jornal Anhanguera, primeira edição. Olha aí, Júlia já tá ligadinha. Boa tarde, Roger, Maria Dilma, da 1106 Sul. Que absurda essa queimada, né, meu amigo? Pois é, dona Maria, não tá fácil não, viu? A gente tá acompanhando, daqui a pouco a gente traz mais informações também. Ó, o Dijânio tá mandando um abraço para Cleonice, da cidade de Peixe. Tá aí, tá dado um abraço. Daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais Jornal Anhanguera, primeira edição. Fica com a gente, é rapidinho. Estamos de volta com o Jornal Anhanguera, primeira edição, agora meio-dia, 28 minutos.
Uma ação civil pública da Defensoria conseguiu reestabelecer o direito das gestantes de ter um acompanhante na hora do parto. Apesar de existir uma lei federal que garanta essa possibilidade, desde o início da pandemia, o Estado suspendeu a entrada do acompanhante durante a internação da grávida para evitar casos de Covid-19. Nós vamos entender melhor agora o que significa essa decisão. Quem vai contar tudo para a gente é o Igor Pires. Igor? Olha, Rogério, essa decisão já está valendo. Aquelas acompanhantes que chegarem em alguma maternidade pública aqui do Tocantins já têm direito a receber acompanhante. Nós estamos recebendo aqui a defensora pública Franciana de Fátima. Doutora, boa tarde para você. Boa tarde. Essa decisão está valendo, mas os acompanhantes precisam cumprir algumas recomendações, né? Tem que apresentar teste RT-PCR. Sim, a decisão do juiz concedeu uma tutela de urgência, determinando que o Estado, no prazo de 30 dias, faça um plano para o retorno e o cumprimento da lei que garante o acompanhante e também já autorizou que as grávidas e puérperas que tenham direito de acompanhante, para isso precisam estar assintomáticas e apresentarem o exame de PCR negativo para a Covid. A gente sabe que essa suspensão ela já acontece desde o ano passado, ali logo no início da pandemia. Aquelas mulheres que apresentarem essa documentação exigida, mas que ainda se encontrarem uma resistência para ter esse direito garantido, o que elas podem fazer? Bom, o Estado tem que cumprir imediatamente a decisão, que é uma tutela de urgência. Entretanto, se houver resistência em alguma maternidade ou hospital do Estado do Tocantins, deverá essa mulher procurar a Defensoria Pública ou, não sendo o caso, se tiver condições de pagar um advogado, para que ele peça o cumprimento dessa parte da decisão que já está valendo. A Justiça deu um prazo também para o Estado de 30 dias para que seja apresentado um plano de retomada desses acompanhantes. O que deve ter nesse plano? Bom, esse plano é para estabelecer um protocolo de segurança, tendo em vista que a Covid ainda está aí, a gente ainda tem, inclusive, variantes, para que nesse protocolo de segurança se estabeleçam quais são as regras necessárias para que o acompanhante possa entrar com segurança na unidade hospitalar e permanecer com a parturiente, com a grávida, sem que haja risco tanto para ele quanto para a grávida e os profissionais de saúde. Então, são várias regras e normas que, de certa forma, já estão regulamentadas pelo Ministério da Saúde na recomendação na 09. Então, já existem algumas regras estabelecidas na nossa legislação. O Estado precisa apenas aprimorar isso conforme a realidade nossa. Doutora, uma decisão totalmente necessária, né? A gente sabe que a gestante ela necessita desse acompanhante, principalmente em um momento que é considerado especial, como um parto. Então, veio um momento adequado, talvez até tardio? A gente tem costume de dizer que justiça tardia não é justiça, mas nesse caso a gente considera como uma grande vitória, né? É uma reparação a uma terrível injustiça e uma violação dos direitos humanos das grávidas e das puérperas, porque embora no início possa ter sido necessário, não se justifica 1 ano e 5 meses depois ainda permanecer dessa forma e o Estado sequer ter feito qualquer planejamento para garantir esse direito humano. Enquanto nas maternidades particulares há muito tempo já é exercido esse direito e em vários outros estados essa restrição já foi banida há muito tempo. Então o Estado do Tocantins estava violando o direito dessas mulheres. Então essa decisão chega em boa hora e é uma decisão muito justa que protege as nossas mulheres nesse momento tão especial que é a maternidade. E agora como é que vai ser o acompanhamento da Defensoria diante dessa decisão? Bom, agora nós temos que acompanhar o cumprimento dessa decisão, a elaboração desse plano, porque esse plano tem que atender também ao princípio da proporcionalidade, que foi o ponto de discussão da ação, né? Então, ele tem que observar o estabelecimento dessas medidas de forma razoável e não atribuir totalmente a responsabilidade para as parturientes e para os seus acompanhantes de eventuais riscos. E é importante dizer que a decisão também obriga que o Estado assegure para todos os acompanhantes que são usuários do SUS os equipamentos de EPI de proteção. Então, a gente vai acompanhar o cumprimento desse protocolo. Doutora, obrigado pela sua participação. Agradeço. Então, Roger, o governo do Estado informou que tem adotado essa medida de suspensão por conta dos casos de Covid-19 e que também tem seguido uma recomendação, uma orientação do Ministério da Saúde. A gente, claro, vai continuar acompanhando. Volto com você. Obrigado, Igor, pelas informações.
A gente também tem acompanhado uma situação preocupante no sul do estado. Indígenas de aldeias na Ilha do Bananal denunciam que a captação de água para lavouras tem levado à seca extrema o rio Javaés, lá em Formoso do Araguaia. O Ministério Público Estadual, inclusive, entrou com uma ação na Justiça para que o problema seja resolvido. O Jairo Santos está de volta agora para atualizar essa história para a gente, né, Jairo? Isso mesmo, Rogério. A situação preocupante do rio Javaés, que fica em Formoso do Araguaia, na Ilha do Bananal, aqui na região sul do estado, né? É um dos rios que compõem a Ilha do Bananal. Os índios fizeram essas imagens, né, que circularam pelas redes sociais e também nós mostramos aqui no Jornal Anhanguera, segunda edição, onde o cacique Micael Javaé mostra o nível baixíssimo de água do rio Javaés. E ele diz que todos os anos essa situação se repete, só que esse ano, segundo ele, está sendo pior. Ele atribui o problema ao bombeamento de água feito por fazendas na região, que ficam aí a cerca de 10 quilômetros do leito do rio. O cacique conta ainda que 4 aldeias dependem da água do rio para pesca, as mulheres para lavagem de roupa, né, os indígenas e também o lazer. Ele disse que já procurou o Ministério Público Estadual sobre essa situação aí. Inclusive, nós temos um trechinho, né? Ele, durante as imagens, ele expôs a sua indignação. Vamos acompanhar. Olha aí, pessoal, a situação do rio Javaé aqui, ó. Na aldeia Boa Esperança, aqui no município do Formoso do Araguaia. Acabou o rio, ó. O rio Javaé. Isso aqui, ó, é resultado do bombeamento das lavouras aqui por perto, aqui, ó. Puxando a água direto aí, ó. Acabou com o rio, ó. Nós pedimos alguns posicionamentos, a gente aguarda ainda o posicionamento do Naturatins, mas a Associação de Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins informou que a bacia é toda monitorada e todo ano é feito um planejamento de análise da água. As cotas de captação são estabelecidas para que o rio não seja prejudicado e é devidamente acompanhado durante todo o ciclo produtivo durante o período de estiagem. O Ministério Público Estadual informou para a gente que vai solicitar vistorias no local de órgãos estaduais e federais e também requereu à Justiça a suspensão das captações desde julho. O pedido foi realizado com base em dados técnicos realizados aí pelo próprio Ministério Público Estadual. Rogério, a gente continua acompanhando esse caso aí, viu? As suas informações. Bom, a gente vai voltar agora para o incêndio que acontece nesse momento aqui na capital, no pátio da Polícia Civil. Muitos carros destruídos. Lucas Ferreira está acompanhando toda essa situação, né, Lucas? Como é que está a situação por aí agora? Vamos lá, continuou o trabalho, Rogério, dos homens do Corpo de Bombeiros, com o apoio também aqui da Defesa Civil, os brigadistas e a Polícia Militar também. Secretário de Segurança Pública, Cristiano Sampaio, desde mais cedo aqui vem acompanhando. Secretário, só para a gente explicar melhor para quem nos acompanha, o que são exatamente esses carros, né? Qual a condição desses veículos, muitos destruídos, né, nessa manhã? Bom, e tem essencialmente veículos apreendidos de procedimentos muitos antigos também já, muitos deles em procedimento junto ao Poder Judiciário, alguns ainda vinculados a inquéritos, a investigações em andamento e também parte da frota já baixada, a frota mais antiga do Estado. Então, desde que teve a primeira notícia, foram acionados os bombeiros, o combate vem sendo feito, havia medidas preventivas anteriores a isso, mas essa época realmente com esse clima mais seco, tivemos esse infortúnio. Essa limpeza em torno da área para garantir essa segurança tinha sido feita, secretário? Como que foram essas medidas para evitar? Claro, estamos no período de estiagem, mas as medidas específicas adotadas, né, para evitar todo esse prejuízo? Na verdade, sempre que todo o Estado fica vulnerável, a gente vê, infelizmente, os incêndios acontecerem em todos os locais. O esforço é justamente para prevenir. Várias ações preventivas têm sido feitas em todos os áreas, inclusive aqui. Houve um esforço para redução do mato, para cortar, e são medidas preventivas, mas que com essa se mostrou, na verdade, insuficiente diante da situação que encontramos.
Qual foi a preocupação logo que o senhor chegou aqui? Como é que estava a condição, a determinação para a união em si de todas as forças de segurança para esse combate, secretário? Olha, o combate está sendo feito pelo Corpo de Bombeiros. Nós já acionamos também a perícia, a polícia científica, para que possa fazer um laudo pericial do local, para identificar exatamente a causa e a dinâmica do incêndio, para poder mensurar todas as dimensões e poder tomar as providências administrativas decorrentes após ser debelado o incêndio. Secretário, quando a gente chegou aqui, a gente percebeu muitas carretas, né, compartimentos, um bitrem ali também logo mais abaixo. Esses veículos estavam carregados de algum material mais inflamável que causasse uma preocupação maior? A gente não consegue ter essa informação porque, apesar de termos um inventário sobre isso, eu não estou consultando o inventário para dizer o que tem nos veículos lá. Mas informações iniciais que com certeza tinham madeiras que tinham sido apreendidas. Essa é a informação inicial que a gente tem. E aí, a partir de agora, a perícia, o trabalho de investigação do fogo, as primeiras informações que o senhor já tem, ou a polícia, se o senhor puder passar essa informação, eu recebi uma informação de um funcionário que teria sido provocado por uma faísca, de um fogo que vinha em direção ao local. Isso se confirma? Quais as informações preliminares? É muito prematuro para a gente fazer uma afirmação nesse sentido, a gente precisa realmente instruir adequadamente o procedimento, a gente precisa ter um laudo pericial para certificar, eventualmente você pode ter a visão de alguém que acha que viu desde o início e, na verdade, um outro alguém mais para frente viu uma outra situação. Então, assim, qualquer manifestação nesse momento será prematura. O laudo pericial, a investigação é feita justamente para a gente entender e apurar as circunstâncias em que se deu o incêndio. Muitíssimo obrigado, secretário. Continua aqui, gentilmente nos atendeu o secretário de Segurança Pública. A gente segue acompanhando. Mais ao fundo lá, Roger, os bombeiros e também os brigadistas continuam aí fazendo o que se chama de trabalho de rescaldo, né? Para evitar que esse fogo possa novamente tomar aí uma proporção. Mas segundo os bombeiros aqui, aquela parte mais tensa do fogo de maior proporção, isso já foi mais controlado. Agora é o trabalho mesmo de rescaldo e o trabalho que foi feito na área que fica ao lado, que é o pátio da Secretaria da Fazenda, onde fica outros veículos, que são aqueles veículos destinados aí para leilão. A gente vê agora aí mais um trabalho da aeronave, da Força de Segurança do Estado, né, com helibalde. São lançamentos do lago do Parque Cezamar até o local e até o momento, Roger, cerca de 6, 7 helibaldes, lançamentos aqui no local, feitos pela aeronave. A gente acompanhando desde cedo aqui com o cinegrafista Evandro Mendes. Com você. Ô Lucas, vamos localizar o pessoal de casa? Você está aí bem perto do pátio da Polícia Civil. O que tem ao seu redor? Até mesmo que a gente sabe que, né, esses incêndios com vento, como você já mencionou várias vezes, podia ter chegado em outros locais. Localiza o pessoal de casa que está assistindo você agora. Muito bem, Roger. Aqui, à minha esquerda aqui, nós vamos mostrar o pátio mais ao fundo da Secretaria da Fazenda. Esses veículos aqui são aqueles veículos antigos que vão para leilão, que estavam sendo aí preparados exatamente para isso. Aqui, por exemplo, a gente tem um cavalinho aqui, né, de uma carreta, ali também um tanque. Não sabemos se era tanque de algum produto inflamável e mais ao fundo também ali a preocupação com um estabelecimento comercial, né? Um atacado aqui ao fundo. O pessoal fez um trabalho aqui para orientar as pessoas que estavam ali nesse estabelecimento comercial para evitar até aglomeração aqui, mas são muitos carros. Informação de um funcionário só nessa área, são cerca de 300 veículos aqui, Roger, entre caminhonetes, motos, veículos aí de toda a modalidade aqui nessa área. Ok, Lucas Ferreira falando ao vivo com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta a mostrar mais detalhes para você. Olha, você sabia que nós temos 30 milhões de brasileiros sem acesso à conta corrente? Do outro lado, a gente tem bancários, inclusive hoje é dia do bancário, né? E o bancário precisa do quê? De cliente, olha só. O Maicon lembra que abriu a primeira conta corrente ainda quando era menor de idade. De lá para cá, já acumulou contas em 4 agências diferentes. Por último, os bancos digitais têm sido os preferidos. Eles têm chat, você tem contato direto com os gerentes, com as pessoas, é muito bom. Já a Sabrina ficou até o início desse ano sem usar os serviços bancários. Mas, depois que abriu uma conta, ela diz que sentiu uma espécie de liberdade financeira. É muito bom, é muito prático para tudo que você vai fazer. Também depois do Pix, essas coisas, tudo facilitou. Mas esse acesso fácil não é para qualquer um, não.
ou pelo menos não era. Até o ano de 2018, de acordo com o IBGE, mais de 34 milhões de brasileiros não tinham nenhum acesso a serviços bancários. Quanto menor a renda, mais escasso esse acesso. De acordo com a pesquisa, isso pode contribuir para a desigualdade. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostrou que 44,7% da população mais pobre do Brasil vivia até o ano de 2018 sem nenhum serviço bancário. Enquanto entre os mais ricos, apenas 1,5% vivia sem esse acesso. O Luiz, sociólogo da Universidade Federal da Amazônia, diz que o acesso ao crédito é importante e que a falta dele fez com que inúmeras pessoas não conseguissem receber auxílios importantes durante a pandemia. As pessoas estão fora do mercado formal de trabalho. Além de fora do mercado formal, aqueles que estão, eventualmente, no mercado formal e informal, também não conseguem fazer negócios, porque se eles não estão no sistema bancarizado, eles não têm uma maquininha, por exemplo, para poder vender o teu suco, a tua roupa ou prestar o teu serviço. Isso revela a crise da economia brasileira e uma enorme vulnerabilidade dessas pessoas, inclusive para ter acesso ao Bolsa Família, aos recursos econômicos que eventualmente possam receber. Ele explica que, na maioria das vezes, os responsáveis por essa exclusão financeira são os juros muito altos. O crédito é imperativo do capitalismo, né? Não há nenhum problema em você tomar crédito, desde que você tenha capacidade, tenha gordura para pagar o financiamento. E os trabalhadores, os setores produtivos, os pequenos e médios, não têm conseguido acessar esse crédito. Vou dar um exemplo concreto com o advento da pandemia. O Congresso brasileiro aprovou um volume importante de crédito, disponibilizou para o mercado bancário e o comerciante, o pequeno negociante, que ele não conseguiu acessar esse crédito. É importante, sim, ter acesso ao crédito. E mais importante ainda, segundo o especialista, é sondar para saber a solidez da agência antes de abrir uma conta. Para a diretora do Sindicato dos Bancários do Tocantins, procurar uma agência física pode ser uma opção melhor para aqueles clientes que não têm muita segurança em lidar com a internet. Os bancos, eles têm se modernizado em relação às suas plataformas digitais, mas eles oferecem também esse atendimento presencial. E compete ao cliente decidir a forma com a qual ele quer ser atendido. E por falar em banco, hoje, dia 28 de agosto, se comemora o Dia dos Bancários. Dia em que, segundo a Alessandra, representa toda a luta da classe. Principalmente nesse momento pandêmico em que os bancos não fecharam, nós e a sociedade em si reconhecemos o trabalho dos bancários, a importância desse trabalho. Atualmente, no Tocantins, existem em média cerca de 2.000 bancários. O seu Dário faz parte desse número. Bancário há 38 anos, já viu o serviço mudar muito, principalmente no que se refere à tecnologia. Eu acho que o que faz a diferença ainda é o atendimento presencial e a maneira como o funcionário atende o cliente. Isso ainda vai continuar ainda por um bom tempo, eu acredito que não saia de moda. Hoje, depois de dedicar mais de 3 décadas à profissão, que inclusive é uma das mais antigas da civilização, ele diz amar o que faz e fez questão de parabenizar os colegas. Eu quero parabenizar todos os bancários aí pelo dia nosso e dizer para aqueles que estão no dia a dia, na frente de batalha, que não desistam do seu trabalho, dos seus sonhos. É isso, parabéns para os bancários. Daqui a pouquinho tem a última reportagem da série da Pessoa com Deficiência. A gente fala de amor, de relacionamento e mais detalhes ao vivo sobre um incêndio que acontece aqui na capital, no pátio da Polícia Civil. Você sabe que é na família que nós buscamos força, acolhimento? Para pessoas com algum tipo de deficiência, esse lugar é ainda mais especial. Hoje, na nossa última reportagem, a gente fala de amor, de relacionamento. Ah, o amor. Esse sentimento que é inspiração para lindos poemas é capaz de vencer barreiras e limitações. É como diz uma passagem bíblica,
O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor pode estar onde você menos imagina. A Deise é do Tocantins, o Erickson de São Paulo. Mas foi na Bahia que os dois se encontraram. Tanto eu quanto ele, nós somos da igreja, nós somos cristãos. Então, nós nos conhecemos na igreja, em 2018. Então, a gente teve uma amizade, tudo, mas nada além disso, né? E no ano passado, no fim do ano passado, ele começou a puxar assunto A gente comigo. começou a conversar pelo WhatsApp, e aí depois de um certo tempo, eu percebi que ela via as coisas de forma diferente, não problemas, desafios, e dentro disso eu percebi nela uma pessoa muito interessante. Da amizade nasceu o interesse, o namoro e depois o tão sonhado casamento em fevereiro. O Erickson é deficiente visual, mas a Deise se tornou os olhos dele. Na igreja, ela lê os versículos bíblicos antes do marido pregar. O Senhor repreendeu Samuel, dizendo: Samuel, eu não vejo como o homem vê. Você vê a aparência, mas eu contemplo o coração. Tem aparência de rei, mas não tem coração. Tem aparência de pastor, mas não tem coração. Eu não via a deficiência antes dele. Eu via a pessoa Erickson, né? Então, a gente se conheceu, eu fiz amizade com a família dele, com a irmã dele, eu tenho muita amizade. Então, a gente ficou muito amigos. Então, eu não via a deficiência nele, até porque ele é uma pessoa bastante desenvolvida, né? Um completa o outro e assim os dois seguem felizes. E olha o exemplo, a falta de visão não é barreira para o maridão ajudar em casa. Ele faz praticamente tudo. Lava louça, cozinha. Desse jeito, a Deise tá feita. No dia a dia eu trabalho, né? Eu trabalho o dia todo. Ele fica em casa. Ele me ajuda nas tarefas de casa, eu saio cedo para trabalhar, né? Volto, o almoço já está pronto, ele consegue fazer muita coisa. Aquilo que ele não consegue, eu sou o auxílio dele, né? Mas ele é extremamente independente, ele consegue limpar a casa, ajudar em todas as tarefas domésticas, ele consegue desenvolver isso. Então, assim, e o que eu percebo nele também é sempre quer superar limites. Poxa, hoje eu dou conta até aqui, mas amanhã eu vou tentar um pouco mais. E ele sempre tenta mais, ele sempre vai além. O casal aproveita para viajar por vários lugares. Olha os registros aqui. Nessa imagem, eles estão mergulhando juntos, conhecendo o Rio Azuis, um dos menores do país. Eles também já fizeram trilhas e visitaram praias do estado, tudo juntinho, desfrutando da companhia um do outro, superando limites e cada vez mais conscientes de que o amor vai além do que os olhos veem. Perseverança, fidelidade ao Senhor e compromisso, respeito, amor, meu Deus. São tantos que não tem nem como distinguir, mas o mais são esse. Ela é pessoa muito alegre, animada, procura a melhorar a cada dia. E cada dia que passo do lado dela, eu vejo o quanto ela é preciosa, amiga, companheira e tudo mais. Eu só tenho que agradecer a Deus pela vida dela. Há várias histórias semelhantes espalhadas pelo Tocantins. Inclusive, nós viemos aqui na região sul de Palmas conhecer a Sonaira, a história da Sonaira e da família. Tá aqui, ó, na porta de casa já, né, Sonaira? Sonaira, me conta então a sua história. Você nasceu com deficiência visual? Me conta. Não, eu não nasci com a deficiência já, não. Eu nasci com a doença, né? Só que aí ela veio se desenvolvendo no decorrer da vida, né? Na infância, na adolescência. E aos 17 anos foi o início da perda. Foi difícil para você? Imagino que sim, os primeiros anos, né? Para se adaptar. Foi difícil porque eu já estava no ensino médio, né? Aí
já complicou, porque hoje a gente tinha que ter mais um foco nos estudos. E eu comecei a estudar à noite, trabalhava de dia e estudava à noite, então foi quando eu percebi realmente, né? E aí um belo dia minha mãe pediu para que eu comprasse um óleo e eu fui de bicicleta e caí na esquina em cima do concreto e aí não teve jeito. Foi quando falhou mesmo, né? Mas fui no mercado, comprei e subi de volta para casa tranquila. Aí foi quando meus pais perceberam que não era só eu, meu irmão também tem, né? O mais novo. E então assim, eu tinha que ser mais forte porque eu parava e olhava, não, se minha mãe tem 2 filhos com deficiência, por que eu vou chorar? Né? Tenho que ser mais forte do que ela. Guerreira, a Sonaira não se limitou. Aprendeu a se virar sozinha. Em casa faz de tudo mesmo. E sabe onde está cada móvel, cada panela. O Pedro estava me falando que você é super independente aqui dentro, faz tudo. Sou. Mostra pra gente um pouquinho dessa sua rotina. Mostro. Vamos lá, então. Aqui desse lado aqui é a minha sala. Eu movo tudo. Meu cantinho do café, naquele lado. Tirei o rack daqui porque o espaço aqui eu topava muito quando colocava o ventilador, né? Aí eu mesma tirei, coloquei pra lá. Eu mesma que organizo o meu cantinho, né? E aqui é a minha cozinha. Aqui eu faço meu almoço, eu mesmo limpo. Eu só não tenho armário, né? Mas meu sonho é ter um... que aqui não cabe um armário grande, né? E aqui, ó, as coisas minhas tudo organizadas. Se mudar de lugar, já era. Tem que ser devido aos meus lugares, né? Aqui é onde eu guardo apenas copos, xícaras, tudo empilhadinho, né? Mas é tudo do meu jeito. Se tirar alguma coisa e trocar de lugar, eu sei que alguém mexeu. Ela é a prova de que é possível vencer e ser feliz. Casada com Pedro há 12 anos, tem uma filha de 6, a Sara Liz. Mas chegar a essa história sólida para contar hoje exigiu coragem para lidar com palavras, olhares, preconceito. Meus pais mesmo não queriam que eu me relacionasse com ela pela deficiência que ela tinha, né? E quase que a gente se separa por causa disso também, né? Porque era meus pais, os pais dela também que tinham preconceito, porque eu sou mais novo do que ela também. Além da deficiência dela, ainda sou mais novo que ela. Na época que a gente se conheceu, eu tinha 17 anos. Não foi muito fácil, eu tinha que conquistar os dois lados, né? Porque quando eu pensava que alguém me rejeitava por a minha deficiência, achando que eu sou incapaz, eu fazia o possível para mostrar que não era verdade, né? Que eu era capaz de ser uma dona de casa, de ser uma esposa, se possível até de ser mãe. Tinha gente que falava assim, nossa, você não tem medo de ser mãe não? Eu falei, não tenho medo. E era o sonho que eu realizei, a minha família, ter meu esposo, minha filha. E graças a Deus, eu posso dizer que hoje eu sou feliz mais do que no tempo que eu conheci ele. Os dois vivem assim, só no chamego, se completam. A Sonaira ganhou confiança e aceitação ao lado do Pedro. E o Pedro não poupa elogios. Além da beleza, ela consegue se arrumar muito bem. Eu chegar em casa de tardezinha, ela tá me aguardando, assim, toda arrumadinha, assim, ó, bonitinha, cheirosa. E do Pedro Neto eu gosto mais a confiança que ele me traz. Que ele é transparente. Ele, por exemplo, ele não me trata como se quisesse fazer com que eu me sentisse incapaz, por exemplo. Ele esquece que eu sou deficiente visual. Ele esquece totalmente. Então ele faz eu ser uma pessoa que eu sempre queria ser, que todo mundo me tratasse. Não tivesse dó, nem piedade, nem nada. Ele falasse, nossa, coitado. Não, pode deixar. Não, ele não. Ele me faz ser o que eu sempre quis ser. Belas histórias, mas antes de encerrar, vamos voltar com o Lucas Ferreira, que está acompanhando o incêndio aqui na capital. Lucas, vamos lá para as últimas informações sobre essa ocorrência. Tá difícil aí, né, amigo? Um pouco, faz parte, é isso, Rogério. Ó, seguinte, lá ao fundo, o pessoal agora há pouco estava fazendo os últimos trabalhos de rescaldo, usando aqui um caminhão
pipa, também dando suporte nessa área aqui é onde ficam os carros, né, da Polícia Civil. Agora há pouco o secretário de Segurança Pública explicou a respeito desses veículos. Inclusive são veículos de várias pastas, né, várias áreas do Estado, inclusive também da Justiça. E aí esse trabalho sendo finalizado agora nessa primeira área, essa parte da frente aqui, Roger. E ali ao fundo, o pessoal está um pouquinho mais escondido ali atrás de um caminhão, mas lá ao fundo estão os homens da Polícia Civil para fazer essa primeira análise para a perícia. A perícia, somente o laudo aí, vai apontar as causas reais desse incêndio. Roger, foi muito tensa, muito difícil aqui a situação. Eu e o cinegrafista Evandro Mendes, desde as primeiras horas aqui, redobrando todos os cuidados de segurança. A gente viu ao vivo o militar pedindo aqui para que a gente se afastasse. Claro, né, uma medida de segurança que a gente tem que respeitar, mas seguimos aqui fazendo o nosso trabalho. Mas vale registrar, lá ao fundo, o Evandro Mendes mostrando para a gente o fogo também, que já toma ali uma proporção em área, na serra, né, em parte da serra, né, vai serpenteando, digamos assim, em direção subindo a serra. É mais um foco de incêndio. Inclusive os militares que estavam aqui já falaram que depois daqui vão ter que mudar essa atenção, esse foco para a serra, para evitar que esse fogo lá ao fundo também não possa continuar provocando mais destruição aí na natureza neste sábado quente, muito calor típico. E aí, para completar esse incêndio difícil, muito difícil, mas o trabalho rápido aqui das forças de segurança. Com você, Roger. Lucas, obrigado a você e o Evandro por ter mostrado tudo isso para a gente ao vivo durante a nossa edição. Informações importantes ao vivo. Obrigado também pela sua companhia. Tem muita gente, inclusive, mandando recado, falando sobre as queimadas. Agosto vai, agosto vem, as queimadas vão sempre pautando o noticiário do Tocantins nessa época do ano. Lamentável. O Newton Luiz Ramos de Melo de Gurupi. Tem gente ainda falando... olha só, isso aqui é importante. Poderia pedir para colocar o endereço da tela da vacinação. Coloca aí, gente. Coloca aí o rodapé. Olha só, vacinajá.palmas.to.gov.br. É nesse site que você faz o agendamento. Seu pedido aqui é uma ordem, tá? Bom dia, Pedim de Pindorama mandando abraço para você também. Estou aqui ligado no J1, Joaquim de Conceição do Tocantins, obrigado. Sandra de Figueirópolis, no sul do estado, gosta muito de assistir a gente. Abraço para você e também para sua mãe, a Eva. Obrigado pela companhia, pessoal. Na segunda-feira eu estou de volta com mais J1 para você. Bom fim de semana, se proteja sempre. Imagens aí do incêndio, desse controle, desse trabalho das forças de segurança. Beijo, tchau. Jornal Anhanguera, primeira edição. Oferecimento CDT Diagnósticos. Sua saúde nos menores detalhes. Agora com exames laboratoriais. Hospital Jorge Saad. Há 17 anos, referência em oncologia no Tocantins.